Nunes. Boa noite, prefeito. Prazer receber o senhor aqui no Hora de Ação. Boa noite, Lordelo. Prazer estar com vocês no Hora de Ação. O programa aqui é novo, mas já está fazendo grande sucesso, viu? Apesar de ser hoje um dia muito difícil para todos nós aqui da cidade de São Paulo, é um prazer estar falando com você. Prefeito, eu quero começar, eu sei que o senhor responde na lata, o senhor é uma pessoa de coração aberto, e o que eu estou sabendo, quero que o senhor confirme para a gente. Essa greve, prefeito, tem cunho político ou não? Qual é a visão do senhor que administra uma das maiores cidades do mundo? 100% um ato político, Lordelo, 100%. Não tem nenhum pleito para os trabalhadores do metrô, da CPTM. É uma greve, é um ato político ideológico que eles colocam que são contra a privatização e a população que está pagando por isso. A população pagando caro por isso, com um transtorno enorme na cidade. E, Lordelo, só esse ano é a quarta vez que o sindicato faz esses atos na cidade de São Paulo, gerando tanto transtorno, fazendo com que a nossa população sofra tanto. Já é muito complicado o transporte, o trânsito na cidade, com 7 milhões de veículos, 1 milhão e 100 mil motos, as pessoas quererem trabalhar, quererem ir e vir e serem impedidas, muitas das vezes por conta desse ato irresponsável do sindicato. E lembrando, Lordelo, que inclusive desrespeitaram uma determinação judicial. O juiz determinou que eles deveriam manter pelo menos 80% do metrô e CPTM em funcionamento no horário de pico, descumpriram a decisão judicial, um desrespeito ao judiciário e um desrespeito à população de São Paulo. E das outras vezes também, viu, Lordelo? Não é a primeira vez. Nas outras vezes também havia determinação judicial e eles não cumpriram. Aí recebe uma multa, não paga a multa e fica por isso mesmo, só ficando aí a cargo e o ônus para o povo trabalhador, para o povo que depende do transporte público e que acabou sendo vítima desse ato político irresponsável do sindicato mais uma vez. Prefeito Ricardo Nunes, eu sei que o senhor já sabia da greve e o senhor, para cuidar da população, quais foram as medidas que o governo do município de São Paulo tomou para minimizar o sofrimento do povo, prefeito? Lordelo, nós ampliamos, colocamos mais de 200 ônibus na frota hoje. Tivemos durante todo o dia a frota atuando com 100% da sua capacidade, porque nos dias normais a gente tem um volume maior no horário de pico e diminui no entrepico. Mas hoje a gente está mantendo a frota 100%, liberamos o rodízio, ampliamos o número dos agentes da GCM, inclusive pessoas da área administrativa ajudando no operacional, um trabalho fantástico do pessoal da GCM, da SP Trans, da GCM, nos 32 terminais, a presença da GCM para ajudar ali naquela organização e dar segurança às pessoas. E também fizemos o ponto facultativo, evidentemente excluindo as áreas que são essencial. Serviço de saúde, serviço funerário, limpeza urbana e também a educação. Porque muitas mamães, Lordelo, dependem de deixar o seu filho na escola, na creche, para poder trabalhar. Até queria aproveitar aqui e agradecer aí todo mundo da prefeitura que, nesse momento, deu uma resposta muito positiva, sendo solidário a toda a população que usa o transporte coletivo, que ficaram, em grande parte, sem poder utilizar os trens e o metrô por conta desse ato político e irresponsável do sindicato. Prefeito Ricardo Nunes, eu recebi algumas mensagens de seguidores meus nas redes sociais, pessoas que falaram: Lordelo, eu tinha consulta marcada para o meu filho, eu tinha operação, eu tinha um compromisso importante de emprego e essas pessoas perderam, muitas vezes, uma consulta já marcada por meses. Isso realmente é uma tristeza tremenda para a população mais carente. Lordelo, a gente manteve hoje todo o serviço de saúde funcionando normalmente. Eu, inclusive, fiquei todo o dia pedindo para as pessoas que tinham as suas consultas marcadas, exames, cirurgias, aqueles que pudessem, evidentemente, que fossem realizar os seus procedimentos, mas, evidentemente, aquelas pessoas que tiveram aí o prejuízo de não conseguir fazer os seus exames, consultas ou cirurgias por conta desse ato político e irresponsável do sindicato, nós vamos remarcar para essa semana ainda todos os procedimentos que estavam agendados para a data de hoje. Felizmente, muitas pessoas acabaram não conseguindo fazer, um transtorno grande que foi causado por conta desse ato político e irresponsável, mas as pessoas serão comunicadas do seu reagendamento.
Prefeito Ricardo Nunes, o senhor tem um balanço de quantas pessoas foram impactadas só na cidade de São Paulo com a greve da CPTM e também do metrô? Olha, Lordello, o número é muito grande. A gente tem aproximadamente 8 milhões de pessoas por dia que usam o metrô e CPTM. O que funcionou dessas linhas? Aquelas que foram concessionadas, justamente aquelas que não estão sob a tutela do sindicato. As que são públicas estão sob a tutela desse sindicato irresponsável, acabamos tendo aí a paralisação. Então, a gente seguramente, pelo menos 3 a 4 milhões de pessoas impactadas com esse ato irresponsável. Prefeito Ricardo Nunes, o senhor podia explicar um pouco mais para a gente em relação aos ônibus que o senhor colocou a mais para poder suprir e minimizar um pouco os danos com essa greve? Lordello, evidentemente não tem quantidade de ônibus que seria plausível e a gente teria capacidade de colocar para suprir a falta de uma linha de trem ou de CPTM. Um vagão de metrô transporta mais de 1.000 pessoas, um ônibus transporta aí na maior capacidade 100 e poucas pessoas. Portanto, a capacidade de transporte dessa rede sob trilhos é muito grande. Não teria condições a gente colocar a quantidade suficiente, compatível para atender a todos. Então, nós fizemos tudo aquilo que foi possível para minimizar todo esse transtorno que o sindicato causou à cidade, colocando mais de 200 ônibus, fazendo a extensão de algumas linhas, tinha alguns pontos, Lordello, que a gente ia com a nossa linha de ônibus até um certo ponto, porque era comum as pessoas utilizarem ali o metrô CPTM e fazer alguma conexão. Então, a gente fez a extensão de várias linhas, foram 26 linhas de ônibus para poder atender essa população. Como eu disse aqui, mantivemos 100% da frota durante todo o dia, até porque muitas pessoas, empregadores, foram solidários e ajudaram aí escalonar, deixando o seu colaborador chegar um pouco mais tarde, liberando um pouco mais cedo, porque ainda não acabou, essa greve vai até meia-noite de hoje. Agora é o grande transtorno nesse momento aí do retorno da grande maioria dos trabalhadores para os seus lares. Então, estamos com todos esses ônibus operando. A gente sabe que não é o suficiente, porque não tem como reparar esse dano total aí que o sindicato fez, mas foi aquilo que estava dentro das possibilidades da Prefeitura de São Paulo, né, nesse contexto de fazer esse enfrentamento desse transtorno causado pelo sindicato nessa greve do metrô e CPTM. Greve não, né? Greve é outra coisa. Greve é quando você tem ali uma situação de fazer um pleito para os seus funcionários, colocar uma reivindicação. Nesse caso, não existe reivindicação, Lordello. O que existe é um posicionamento ideológico que eles colocam e na defesa do seu posicionamento ideológico, que obviamente, Lordello, cada um pode defender o ponto de vista que achar necessário, que acredita e que defende, porque nós estamos num Estado democrático de direito, mas você não pode querer impor a sua ideologia, o seu ponto de vista, usando e prejudicando as pessoas, como está sendo, né? No caso de hoje aí, milhões de pessoas prejudicadas com esse ato político. Prefeito, para a gente finalizar, tem muita gente perguntando nas redes sociais do Hora de Ação se o rodízio agora, que vai começar daqui a pouco o rodízio final, se realmente está liberado, se as pessoas podem andar com o carro na placa de terça-feira e se essa greve realmente, como o senhor disse, se termina à meia-noite e amanhã, em tese, nós vamos ter tranquilidade tanto na CPTM como também na rede metroviária. Essa turma do sindicato, inclusive, anunciou que a greve vai hoje até à meia-noite, às 0 horas de hoje. Com relação ao rodízio, a gente mantém durante todo o dia o rodízio suspenso, de uma forma de tentar dar uma contribuição, né, Lordello? Mas hoje, tanto as placas que estariam com restrição para circulação na terça-feira, que é a placa 3 e 4, estão liberados sem nenhuma aplicação de multa na data de hoje. Amanhã, a gente, muito possivelmente, tem o dia normal, a gente volta à normalidade. O que vai ficar é só esse sentimento dessa impunidade com essa turma de sindicato que a quarta vez faz isso, ficam impunes e a população é que sofre, é que tem aí os prejuízos por conta desse ato tão irresponsável, esse ato político causado na cidade. De novo, eu queria frisar, Lordello, é a quarta vez que acontece só esse ano esse pessoal dos metroviários. Prefeito, eu conheço o seu trabalho, eu sei que o senhor está desde cedinho monitorando tudo isso, corre para lá, corre para cá. Vou liberar o senhor, que eu sei que o senhor tem ainda muito trabalho para o resto do dia. E se Deus quiser, amanhã, São Paulo volta a essa normalidade. Parabéns, prefeito. Grande abraço, obrigado pela entrevista aqui no Hora de Ação.
Obrigado, Lordelo. Um grande abraço para você e um abraço a todos os espectadores aqui do Hora de Ação. Um grande abraço.